Você já se sentiu assim? Já acordou em uma segunda-feira com peso no peito, a simples ideia de ir trabalhar parecendo um fardo insuportável? Aquela sensação de que as horas não passam, de que cada tarefa é um esforço assustador e que o relógio é o seu pior inimigo? Se a resposta é sim, você não está sozinho. Longe disso. O que você sente não é uma falha pessoal, não é preguiça, nem falta de ambição. É parte de algo muito maior. É algo mais profundo, mais antigo e mais humano do que a gente imagina. Algo que está se espalhando silenciosamente e afetando milhões de pessoas. E que podemos chamar de a epidemia global do descomprometimento com o trabalho. Mas como chegamos a isso? Como algo que deveria ser fonte de propósito e de realização se transformou para tantos em uma prisão diária? A resposta pode estar mais enraizada em nossa história do que nós imaginamos. Desde o início da civilização, o trabalho tem sido para muitos o sinônimo de esforço, de suor, de sacrifício. Na filosofia antiga, especialmente em algumas correntes, o trabalho manual era visto como algo inferior destinado a escravos, enquanto o ócio criativo era valorizado. O próprio significado da palavra trabalho, em algumas línguas, como o latim, era tripalium, ou um instrumento de tortura. Só aí a gente já vê o peso dessa atividade que carregava. A narrativa bíblica também, por exemplo, apresenta o trabalho como uma consequência da queda, da expulsão do paraíso. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, diz a Escritura. Essa visão de que o trabalho é um fardo imposto, uma punição divina, está profundamente enraizada no nosso inconsciente coletivo. Ela moldou gerações, fazendo a gente acreditar que o trabalho, por sua própria natureza, deve ser árduo, maçante, que a satisfação, se vier, ela vem só depois no descanso e não no processo em si. E essa ideia ficou no nosso imaginário. E mesmo hoje carregamos tudo isso. Trabalhar é pesado, trabalhar é obrigação, trabalhar é o que você faz até que a vida comece de verdade. E isso está no nosso DNA cultural. Avançamos séculos, a Revolução Industrial prometeu libertar o homem do trabalho braçal, a tecnologia prometeu otimizar, e a era da informação prometeu nos conectar. Mas aqui está um paradoxo. Para muitos, o descomprometimento só aumentou. Por quê? Porque as promessas de um trabalho mais leve e significativo nem sempre se concretizaram. A automação, em vez de libertar, muitas vezes nos aprisionou a tarefas repetitivas e sem sentido. A busca por produtividade máxima transformou o ser humano numa engrenagem, desconsiderando as suas necessidades emocionais e de propósito. Hoje temos computadores, internet, ar-condicionado, café à vontade. O ambiente mudou, a estrutura evoluiu, mas o desânimo continuou. Por quê? Porque muitas pessoas não sabem mais o porquê do que fazem. Elas não veem propósito, elas não se sentem úteis, elas não se sentem respeitadas, elas não se conectam com o que fazem. A gente vive no automático e o automático mata o significado. A falta de conhecimento, a ausência de planos de carreira claros, o excesso de horas, a pressão constante por resultados, a sensação de que seu esforço não faz diferença. Tudo isso contribui para que hoje a gente chame a demissão silenciosa, onde o corpo está presente, mas a alma já se foi. É um grito silencioso de que algo está muito errado na forma como nós nos relacionamos com o trabalho. Hoje, quase 60% das pessoas ao redor do mundo estão desengajadas ou ativamente desmotivadas no trabalho, segundo a Gallup. Você entra numa empresa, conversa com os colegas e ouve as mesmas frases. Não vejo a hora de sair daqui, mais um dia jogado fora.
Só trabalho para pagar boleto. Isso virou normal e o mais assustador, a gente nem questiona mais. Mas por que isso está acontecendo? Será que estamos condenados a essa realidade? Será que o trabalho precisa ser sempre um fardo? A resposta em alto e bom som é um não. A mesma teologia que fala do trabalho como consequência da queda também nos lembra que o trabalho, na sua essência, é um mandato divino, uma forma de cocriar, de expressar nossa criatividade e de servir ao próximo. E a filosofia moderna nos convida a buscar o propósito, a encontrar significado em cada ação, a transformar o ter que fazer em querer fazer. Reencontrar o propósito no trabalho não é uma utopia, é uma necessidade. Começa com a reflexão individual. O que te move? O que te inspira? O que você faria mesmo que não fosse pago por isso? E continua com a responsabilidade das organizações em criar ambientes onde o reconhecimento, desenvolvimento, bem-estar sejam prioridades, onde o trabalho seja visto não apenas como uma fonte de lucro, mas como um espaço de crescimento humano. A pergunta que muda tudo, ela é simples. Por que meu trabalho me parece inútil, maçante ou sem sentido? Se você já sentiu isso, respira fundo. Você não está quebrado, o sistema está. Talvez te colocaram numa função que não tem a ver com você, ou talvez nunca te perguntaram quais são seus valores, ou talvez você aceitou uma vida que parece estável, mas dentro está vazia. E isso não é normal, isso adoece. E sabe o que é mais louco ainda? As empresas elas continuam fingindo que dar uma mesa de ping-pong, um vale-fruta, vai resolver esse buraco existencial. E eu não vou te dizer para largar tudo e morar num sítio, a menos que isso faça sentido para você, claro. Mas eu vou te propor 3 perguntas que talvez abram um espaço para uma transformação. O primeiro é, o que me dá energia? Presta atenção, energia, não dinheiro. A segunda, o que me faria sentir orgulho ao final do dia? E a terceira, se eu pudesse começar do zero, o que eu escolheria fazer com o meu tempo? Essas perguntas elas não têm uma resposta fácil, mas elas te tiram do piloto automático. E talvez o primeiro passo para se comprometer com o trabalho de novo seja se comprometer com você mesmo primeiro. O descomprometimento com o trabalho é uma epidemia, mas é também um sinal de que algo precisa mudar na cultura, nas empresas e em cada um de nós. Então, da próxima vez que você sentir aquele peso no peito, aquela sensação de que o trabalho é maçante e desinteressante, lembre-se, você não está sozinho. E o que você sente é válido, mas também lembre-se de que essa não precisa ser a sua realidade permanente. A epidemia do descomprometimento pode ser combatida com reflexão, com busca por propósito, com coragem de questionar o status quo das coisas e com a crença de que o trabalho, na sua essência mais pura, pode ser uma fonte de alegria, de realização, de impacto positivo no mundo. Agora eu te pergunto, você está vivendo para trabalhar ou trabalhando para viver? Ou pior, nem vivendo nem trabalhando com sentido? Deixe seu comentário, compartilhe sua experiência, inscreva-se no canal para mais reflexões como esta. Talvez essa conversa seja o primeiro passo de uma mudança.